Que AP bravo. Shalom, shalom, meu querido, graça e paz. Como você tá? Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus mais esse dia, louvando e bendizendo o teu nome. Vamos dar continuidade, né? João capítulo 15, texto final, a perícope final, do 18 ao 27, finaliza esse capítulo. Mas antes vamos fazer uma oração, se possível, prostre o teu coração, fecha os teus olhos e curva a tua cabeça aí agora. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e maiormente pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos tem proporcionado. Família, casa, trabalho, o alimento que tem nos dado graça, força de colocar sobre a mesa. Te agradecemos, Senhor, por tudo. O que te pedimos, Senhor, é que a tua presença não se afaste de nós. Que a tua glória se aperfeiçoe sempre na nossa fraqueza. Que nós possamos ser sempre cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Vá ao encontro daqueles, Pai, que estão necessitados. Que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem um abrigo. Que o Senhor possa ser o alimento, as vestes, a cobertura, um consolador para cada um. Que haja paz, Senhor, entre as nações. Que haja paz entre as famílias. Que haja o shalom dentro de cada coração. E que essa paz, que essa alegria que excede todo entendimento não venha se apartar de nós. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No capítulo 15, da perícope final desse capítulo, Jesus ele fala sobre um tema que nós vemos muito hoje. Na verdade, sempre existiu desde quando Jesus falou, né? Mas cada vez que vai passando, vai se aproximando daquele dia, as coisas vão ficando mais claras. Jesus ele fala que o amor, que o mundo nos odeia. Que o mundo odeia os seus discípulos, que o mundo odeia aquele que está no caminho de Jesus Cristo. E ele fala também nesse versículo, antes de eu entrar nesse ponto de reflexão, nessa perícope, Jesus fala que sobre tudo isso que está acontecendo, que ninguém mais, aquele que ouviu a palavra dele, ninguém é mais inocente. Lá no versículo 2, no versículo 22, ele fala: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo, anunciado a graça, anunciado os seus preceitos, os seus mandamentos, ninguém teria culpa do pecado. Mas agora, como Jesus veio, e principalmente aqueles que ouviram, até mesmo aqueles que provaram, mas mesmo assim o rejeitaram, esses têm culpa de vossos pecados. E ele continua falando sobre de quando vir o conselheiro. O conselheiro da parte do Pai, que testemunha sobre ele, que testemunha sobre o Pai. E nós só recebemos esse conselheiro se nós ouvimos e cremos e executamos o que Jesus tem falado. E nós ouvimos executando o que Jesus tem falado, a culpa do pecado não cai sobre nós. E nós recebemos esse conselheiro chamado o Espírito
Santo. Essa é a esperança que nos mantém de pé. Essa é a alegria que nos mantém de pé. Esse é o poder de Deus, que faz que mesmo nas nossas dificuldades, desse mundo que nos odeia, nos mantém de pé na fé. Porque o mundo nos odeia. Lá no versículo 20, no finalzinho do versículo 20, Jesus fala: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Ao longo da história da igreja, dos mártires que vemos aí na história da igreja, quanto que esses homens foram perseguidos. Todos os seus discípulos morreram como mártires por amor ao nome de Jesus Cristo, por amor pelo que Jesus tinha falado. Todos foram perseguidos. Todos morreram de uma forma brutal por amor a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o mundo nos odeia, mas Cristo nos ama. E o versículo que eu deixei em destaque para refletir é o versículo 18 e 19, que fala o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O mundo nos odeia porque nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. O mundo nos odeia porque, não é porque somos crentes, porque crente até o diabo é. O mundo nos odeia porque somos cristãos. O mundo nos odeia porque somos discípulos de Cristo. O mundo nos odeia porque a cada dia nós tentamos, mesmo nesse mundo pecaminoso, tentamos ser cópias de Cristo. O mundo nos odeia porque nós carregamos uma missão, ide e anunciar o Evangelho. O mundo nos odeia porque nós pregamos contra o pecado. O mundo nos odeia porque nós vamos contramão do que o mundo ensina. Infelizmente, hoje o mundo é da seguinte maneira: o certo ficou errado e o errado ficou certo. Mas bem-aventurado é aquele que Jesus o escolheu e tirou desse mundo. Bem-aventurado aquele que o mundo o odeia. Bem-aventurado aquele que é perseguido pela palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que é perseguido pelo Evangelho. Bem-aventurado aquele que é perseguido e sofre pelo nome de Jesus. Porque não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser o de Jesus Cristo. E eu prefiro que o mundo me odeie do que eu seja rejeitado por aquele que me salvou. E eu só sou rejeitado por ele, vamos dizer assim, na visão, na verdade, é eu que o rejeito. Então é melhor que o mundo me odeie do que eu seja condenado por aquele que me amou. E eu só sou condenado se eu virar as costas. Eu só sou condenado se eu amar o mundo. A palavra de Deus que fala que aquele que ama tem amizade com o mundo, tem inimizade com Deus. O mundo nunca será fácil para nós cristãos. O mundo nunca será fácil para aquele que prega o Evangelho. Toda vez que você entra em um lugar onde aquelas pessoas são amadas pelo mundo, elas vão te ignorar, vão te olhar com olhos de desprezo, vão te olhar com outros olhos. Ou com o costume de dizer, escrito na testa, o chatão. Mas não importa. O importante é que Cristo nos amou. E Ele nos amando, Ele nos tirou desse mundo que nos odeia. Nós não estamos mais nesse mundo. Nós estamos, aliás, nesse mundo para um propósito. Nós não vivemos nesse mundo, não vivemos das coisas desse mundo, mas vivemos as coisas de Cristo
para o reino de Deus. Então o mundo nos odeia. E sempre vai ser assim. E meu irmão, minha irmã, fortaleça na palavra de Deus. Porque as coisas vão piorar. Hoje vemos nas televisões, nos canais, principalmente nesse mês, as coisas horríveis que está acontecendo numa festa do Satanás. Tudo que vai de conta, tudo que afronta a palavra de Deus. O mundo nos odeia. E isso não é mais escondido, isso está explícito, todo mundo vê que o plano do Satanás é nos destruir, acabar com nossa alegria, fazer que nós caímos e abandonamos aquele que nos amou, aquele que quando nós estávamos em pecado, Ele nos amou, nos dando vida nesse mundo de trevas. Então, não se decepcione com o mundo. O mundo nos odeia, porque Jesus falou, o mundo jaz do maligno. Mas continue perseverando na fé, porque nós temos uma promessa da coroa da vida eterna, que recebemos quando Cristo colocou uma coroa de espinho e morreu no meu lugar e no teu lugar. O mundo nos odeia, mas Cristo, o Pai, nos ama. Graça e paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira e leve essa mensagem. Fiquem com Deus.